Ok, queridos, dando continuidade à nossa lição 9, né? Vivendo o fervor espiritual, trabalhando agora o tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente ela é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito. E não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes, né? Então, cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito Santo dia após dia em nossas vidas. E não deve ser confundido com os cheios do Espírito Santo, expresso lá em Atos 2:4, devido ao fenômeno de Pentecostes. Ali está se referindo, né, ser cheio do Espírito Santo, se refere ao batismo com o Espírito Santo. Mas mesmo quando não manifestamos, é isso, dons de falar em línguas relativo ao batismo com o Espírito Santo, esse Espírito Santo está presente todos os dias de nossa vida, né? Enquanto estamos realizando a obra de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo, reacender essa chama do Espírito para que o milagre aconteça. E dentro do tópico 2 nós temos o item número 1, cujo título é E não vos embriagueis com vinho, como fica claro lá em Efésios 5, versículo 18, né, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vamos ficar apenas com essa primeira frase, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contendas. O vinho, ele é escarnecedor, é bebida forte, é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não será sábio, como fica claro para a gente lá em Provérbios 20, versículo 1. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim morderá como a cobra e como o basilisco picará, como diz lá em Provérbios capítulo 23, versos 31 e 32. É muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça, né? Nós temos outrora, quando ainda não estávamos firmes na presença do nosso Deus, dependendo da sua família, você deve ter vivenciado muitos aspectos negativos relacionados à bebedeira, né? Na minha família, por exemplo, infelizmente, eu vivenciei algumas coisas muito tristes relacionadas à bebedeira, a esse vício nas bebidas alcoólicas. Então, o vício na bebida produz um prazer momentâneo, em que gera contendas, acaba gerando contendas, muito diferente de embriagar-se com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:10 nós temos o seguinte: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então é algo muito sério, meus queridos irmãos. A bebida alcoólica é alvoroçadora, é bebida forte. Inicialmente produz uma sensação de alegria, de prazer, mas depois decepção, depressão, ansiedade, tristeza e em muitas situações gera contendas. Quantos e quantos grupos, né, começam na alegria da bebida e terminam na tristeza da morte, na tristeza do suicídio e diversas outras circunstâncias ruins geradas aí pelo vício em bebidas alcoólicas. Então, embriagar-se com o vinho aponta para uma alegria momentânea que trará más consequências. Ser cheio do Espírito Santo aponta para uma alegria de quem vive o reino de Deus. Então, a gente tem aí dois contrastes, né?
Há pessoas que gostam de beber, ingerir bebidas alcoólicas, como já havia dito, bebida que produz uma sensação de prazer, uma sensação de alegria momentânea e que na maioria das vezes, infelizmente, acaba gerando más consequências. Então a gente vê aí fotos, imagens de jovens, alegres com o vinho, sobre o efeito da bebida alcoólica. E quantos desses jovens depois não têm uma sensação, depois que passa o efeito dessa bebida alcoólica, uma sensação de tristeza profunda, de vazio, de insignificância? Vamos parar para pensar acerca disso. Muito diferente de manifestarmos uma alegria fiel, verdadeira e duradoura, que é aquela alegria que provém do alto, A alegria de quem vive verdadeiramente o reino de Deus, e tudo isso proporcionado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Dentro do tópico 2, agora o item 2, mais enchei-vos do Espírito, Continuando aí o versículo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. No primeiro item nós falamos, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, e agora no segundo item nós concluímos esse versículo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito, como diz lá em Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, em Atos 13:9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Então esse ser cheio do Espírito Santo indica uma renovação, indica uma autoridade proveniente diretamente do alto para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele se refere à plenitude do Espírito Santo constantemente, todos os dias de nossas vidas. Então a ação do Espírito na vida cristã, ela não é estática, ou seja, ela não é parada. Nele somos renovados no nosso dia a dia. E dentro ainda do tópico 2, o item 3, não é isso? No qual nós temos, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito, como nós percebemos lá em Atos 2:4, que diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em 9:17, Atos 9:17, nós temos o seguinte: partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, nessas duas passagens de Atos, nós temos aí cheios do Espírito Santo com o sentido de batismo. Mas não é o caso de Efésios 5:18, Em Efésios 5:18, ser cheio do Espírito Santo significa dizer ter a plenitude desse Espírito todos os dias de nossa vida, para que possamos realizar a obra de Deus. Pastor Antônio Júnior afirma o seguinte: quando estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos o fruto do Espírito, a qual já foi motivo de uma de nossas aulas, O fruto do Espírito, o amor, a benignidade, a felicidade, Todos perdão, irmãos, me fugiu a palavra agora. Manifestos, ações manifestadas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, o que condiz com aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, 5:22 e 23. E experimentamos a presença de Deus constantemente no nosso coração. Então esse é o significado de ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5:18.
é produzir o fruto do Espírito em nós, é manifestar os dons espirituais, é viver adequadamente todos os dias de nossa vida a presença de Deus e também a plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, era isso que eu tinha para falar acerca do tópico 2, né? Bem resumidinho para vocês. A gente encerra esse segundo vídeo por aqui e eu estarei ainda postando um terceiro vídeo, né? Concluindo a lição com o tópico 3 e com as nossas perguntinhas de reflexão sobre o assunto. Até mais!